Boa tarde, povo de Deus. Aqui é o pastor Cristiano. Nós estamos aqui nessa tarde aqui para mais uma live na presença do Senhor. Quero cumprimentar todos vocês com a paz do Senhor Jesus. Amém? Já estamos aí ao vivo. Quero pedir a vocês que entrem compartilhando. Vamos estar fazendo aí um momento de reflexão da palavra juntamente com vocês. Eu estou aqui direto de Antonina aqui com a nossa irmã Denise. Acabamos de chegar aqui, por isso do atraso um pouquinho nesses minutos, mas nós estamos aqui para mais uma live e vamos falar um pouco a respeito da palavra, daquilo que Jesus tem nos ensinado, né, sobre a mudança que Cristo nos traz, né, tirando força da fraqueza, né, como foi falado na segunda-feira. Nós queremos compartilhar da palavra de Deus. E eu quero pedir que você entre aí, compartilhar, meu irmão, minha irmã, você que está aí ligadinho nessa tarde, né? Aqui está uma tarde gostosa, chuvosa, onde nós já tomamos um cafezinho aqui com a irmã Denise, estamos na paz aqui. E eu quero que você entre aí para nós compartilhar esse momento de oração, falarmos da palavra de Deus. Quem está aí conosco aí, deixa o seu like aí, né, o seu alô aí, que nós estamos aí para compartilhar das coisas do céu. Hoje vai ser muito forte, vai ser um momento especial que nós vamos falar algo aí que pode ser uma chave na sua vida espiritual, né, onde o Senhor tem nos ensinado da sua palavra, meus queridos. Então nós vamos ler a palavra de Deus, fazer uma oração. Está aqui a nossa irmã aqui conosco, ó. A Denise, né? Nós estamos fazendo essa live aqui direto de Antonina. Direto de Antonina, povo santo. Estamos aqui adorando ao Senhor direto de Antonina. E eu vim aqui trazer a irmã Denise, que muitos anos aí na fé, né, irmã Denise? Cumprimento o povo de Deus aí, muitos anos adorando ao Senhor Jesus. Gente, muitos anos servindo a Deus e viemos aqui. E estamos aqui compartilhando das bênçãos, né, daquilo que, dos testemunhos, daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Eu quero que você entre aí, compartilhe dessa live. Nós vamos falar um pouco da palavra do Senhor Deus, bem daquilo que o Senhor Jesus tem feito, né, tem ensinado a todos nós. Você que está sempre acompanhando essas lives, eu sei que Deus vai falar contigo nessa tarde, amém? Vamos fazer um minuto de oração. E você que talvez tenha um problema, uma dificuldade, um desafio na sua vida, nós vamos orar nesse minuto pedindo a Deus a sua bênção, pedindo a Deus que Ele manifeste o seu poder. Talvez haja alguém que precise ser curado, né, liberto, transformado. Nós cremos no poder de Deus. Deus já tem falado nessa tarde conosco, né, irmã Denise? Desde que nós viemos ali de Curitiba, orando ali. Deus já usou os seus profetas e nós sabemos que o nosso Deus ainda fala. Amém, irmãos? Nosso Deus ainda fala, o nosso Deus ainda dá direção. Ele é quem tem guiado as nossas vidas e nós acreditamos no poder de Deus. Vamos elevar o Senhor um minuto em oração e já vamos entrar na palavra. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, é no nome de Jesus, Senhor, que nós estendemos a Ti a nossa voz. E nós pedimos por cada pessoa, Pai, que tem ouvido a Tua palavra através destas lives, através, Senhor, desta programação, Senhor. Que o Senhor venha abençoar, Pai, esta pessoa. Que o Senhor venha abençoar a vida desse irmão, dessa irmã. Deus, essa pessoa que talvez não seja, ó Pai, crente, mas que ouve a Sua palavra. Que o Senhor alcance a necessidade. Que o Senhor venha curar os doentes. Que o Senhor venha, Deus, em nome de Jesus. Sim, meu Pai, libertar, transformar, ó Pai. Sim, Senhor. Venha sarar os corações. Quantas pessoas, Pai, passando por lutas, por dificuldades, mas a Tua mão não está encolhida para que não possa salvar. Os Teus ouvidos não estão agravados para que não possa nos ouvir. Pai, nós confiamos no poder do Teu santo nome. Pai, nós confiamos, entregamos tudo a Ti. Em nome de Jesus. Abençoa essa nossa tarde e direciona tudo quanto vamos fazer aqui.
pelo teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus, amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe. Né? Tá aí já. Olha aí, irmão Sidney. Que Deus abençoe o pessoal que está aí ligado já nessa live, né? Envolvido. Nós vamos ler a palavra de Deus. E eu quero ler aqui no livro do profeta Isaías. No livro do profeta Isaías, né? Onde o Senhor deu a Isaías uma visão, né? Do nosso Jesus. E nós vamos falar sobre a mudança que Cristo ela traz, né? Glória a Deus, a mudança aleluia, que Cristo Jesus. traz na vida das pessoas. Papai. Nós cremos no poder do Evangelho e daquilo que Jesus pode fazer e irá fazer na sua vida. Então nós vamos ler aqui Isaías capítulo de número 53. Sim, Pai, aleluia, Glória a Jesus. Deus, a palavra de Deus. E Oh, quando Deus, o profeta Pai, Isaías ele tem uma livra-nos, visão Jesus, de todo mal. do Senhor Deus, né? O profeta Isaías ele teve uma visão do próprio Jesus antes mesmo da sua vinda. E nós vamos ler esta palavra que nos diz assim, o versículo 53 e o versículo 2. Porque foi subindo como renovo, perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza havia, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, comum de que os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado a matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca. Amém, queridos? Glória a Deus. Amém, Jesus. Que palavra maravilhosa, né? Então nós vemos que essa palavra, ela vem de encontro à nossa vida, porque o profeta, 150 anos antes de Jesus vir, ele tem uma visão de quem era Jesus, né? Ele tem uma visão que o Senhor Jesus, ele viria na humildade, na simplicidade de um homem comum, né? Um homem que não atrairia a atenção das pessoas pela sua aparência, né? E nem tampouco pelas suas condições humanas, condições físicas, mas Jesus nos atraiu justamente pela sua humildade. Porque Jesus ele veio como Deus numa forma humilde de homem, né? Para salvar os homens. E hoje nós estamos falando sobre a diferença, né, que Cristo faz nas nossas vidas. E uma das coisas que me chama a atenção nesse texto, a respeito do profeta Isaías, é que Isaías ele vai dizer que ele foi subindo de uma terra seca como um renovo. Ou seja, Jesus ele veio de uma terra de dificuldades, né? Ele não teve uma vida de prazeres. Ele foi, como homem, como humano, construído debaixo de um processo de luta, de trabalho, de dor, né? De dificuldades como eu e você passa. Porque se outrora eu e você perguntássemos para Deus, falássemos a Deus, Deus, eu tô com dor, ou eu tenho fome, eu tenho sede, sono, Deus não saberia o que é isso, porque Deus, ele é imutável. Deus não como homem, ele nunca padeceu necessidades.
Mas Jesus ele veio sentir todas essas necessidades para alcançar as nossas misérias, né? Porque como nós costumamos dizer, irmãos, só pode sentir a dor quem já passou, né? Só pode se colocar no lugar do outro, sentir a dor, a ferida, o problema do outro, quem já vivenciou isso. E foi isso que Cristo fez por nós. Veja bem, na lei em Romanos diz que o homem deveria ser morto por causa do seu pecado. O salário do pecado é a morte, né? Então qual é a grande diferença que Cristo faz em nossas vidas? Primeiro, ele se coloca no nosso lugar. Sim. Né? Ele se coloca no nosso lugar. Jesus se coloca no seu lugar, no meu lugar. É o único Deus, preste atenção, que se coloca no lugar do homem para padecer os seus sofrimentos, sentir as suas dores, sentir as nossas misérias, né? E até mesmo um Deus que não pecou, um Deus que um Cristo que foi perfeito na sua maneira de viver. Observe comigo, ele tomou sobre si, a Bíblia diz, as nossas dores, e não somente as nossas dores, os nossos pecados. Olha como isso é sério, irmãos, né? Então nessa tarde eu quero falar para você que uma das formas de nós vencermos as nossas fraquezas, os nossos pecados, sairmos desse momento de fraqueza, de limitação, é nós atentarmos para Jesus. O modelo da nossa alma é Cristo. Como Jesus agiria? Jesus ele foi um homem verdadeiro. Glória a Deus. Verdadeiro em todos os sentidos, né? A sua vida é a verdade. A Bíblia diz: em verdade vos digo. Jesus sempre falava a respeito da verdade. Por que ele usava esse termo, né? Esse termo hebraico, em verdade. Ele estava falando a verdade do homem se encontrando com a verdade de Deus, né? Então, quando você escolhe viver a verdade, porque a verdade não é uma palavra na Bíblia, a verdade é uma pessoa, e a verdade é Jesus. Glória a Deus, amém? A verdade é Jesus. Então, sem Jesus, é impossível, minha irmã, nós vivemos a verdade. É impossível nós sermos verdadeiros, né? Porque a Bíblia diz: todo homem seja mentiroso e Deus verdadeiro. Então o homem só se encontra com a verdade quando ele está em Cristo, quando ele está na presença de Deus. Quando eu olho para mim, né, como eu queria que a minha irmã olha para mim, o que nós encontramos em nós? Falhas, né? Defeitos, limites. Nós somos seres, né, que precisamos da misericórdia de Deus. Talvez você me ouve nessa tarde aí e veja bem, você está passando um momento de crise, de luta, porque a maior luta do homem e da mulher não é fora, é dentro de si, né? É nós encontrarmos a nossa verdade. Alguém pode dizer: olha, ele é um derrotado, ela é uma pessoa, né, fraca. Alguém pode dizer de você: olha, mas ele está com uma crise no casamento, na família, nos negócios, né? Talvez você que parou na fé, e alguém está dizendo que você é uma pessoa desviada, mas é Deus que sabe qual é a sua verdade. Quem você é, quem nós somos. E é isso que eu acho maravilhoso em Jesus. Quer ver um exemplo? Aquela mulher adúltera. Todos pegavam pedra para apedrejá-la. Mas quando Jesus olha para o coração daquela mulher, Jesus vê uma verdade que ninguém viu ali. O que Cristo vê? Ele vê um coração arrependido, né? E ele disse: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Então Jesus ele vai declarar uma verdade àquelas pessoas que elas não enxergavam, que todas elas eram pecadoras. E ninguém era digno de atirar pedra, acusar, condenar aquela mulher, né? Então quando Deus olha para nós, preste atenção, a primeira diferença que Cristo faz nas nossas vidas é nos revelar a verdade de quem nós somos. Porque alguém até se acha bom, né? Ou alguém até se acha uma pessoa ruim, mas é que é Deus quem sabe, ele tem o veredito. Ele é que tem a última palavra daquilo que nós realmente somos na sua presença.
E a Bíblia diz, olha, verdadeiramente, né, ele tomou sobre si. Ou seja, o teu Deus é verdadeiro, né? O Senhor ele não opera obras de engano. Talvez você diga, faz tanto tempo que eu espero um agir de Deus na minha vida, uma promessa, um sinal, né? Mas eu quero dizer que tudo que Deus faz, ele faz em verdade, em espírito e em verdade. E a Bíblia está dizendo aqui que ele foi subindo como um renovo, né, de uma terra seca, ou seja, Jesus passou por todo o processo do humano de sofrimento, de dificuldade, de humilhação, de desdenho. Então veja bem, toda a dificuldade que eu e você passamos hoje, como eu disse aqui no princípio dessa live, não fica distante aos olhos de Deus. Não é desconhecido por Deus. Deus não ignora as nossas dores. Deus não ignora as nossas fragilidades. Ele sabe quem nós somos. Glória a Deus. O Senhor sabe quem você somos, quem nós somos. Ele sabe o que você está sentindo agora. E eu quero dizer que uma das formas de Deus mudar a nossa história, de Cristo fazer a diferença, é nós se tornando pessoas verdadeiras com Deus. Porque se tem alguém que nós não podemos enganar, meu irmão, é o Senhor, né? Porque Ele é a verdade. Imagine Deus agora olhando fixamente para você, né? Os olhos de Deus olhando para a sua condição. E é assim que você tem que entender a fé. A Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo olhando por toda a terra. Aleluia. Ele contempla bons e maus, né? A Bíblia diz em Zacarias que ele tem 7 olhos de fogo que percorrem todo. Então ele sabe como você está aí agora. Ele sabe como nós estamos. E nós usamos desse mecanismo, dessa rede social para poder declarar a você a palavra de Deus. Declarar a você a vontade de Deus, que é o quê? Que você conheça Cristo. A vontade de Deus é que todo ser humano chegue ao conhecimento de quem é Jesus. Jesus não era um homem comum, e nem tão somente Deus. Ele é o Deus homem, o Deus encarnado, Senhor, né? Ele é o Salvador do mundo, ele é o resgatador da humanidade. E Jesus, preste atenção, ele está nessa tarde querendo se revelar às pessoas que nos ouvem. Porque quanto mais eu falo de Cristo, como eu creio que a nossa irmã também, nós temos essa necessidade de se achegar mais a Jesus. Aleluia. De conhecer mais a Jesus. De se convertermos mais a Ele. Porque Ele é maravilhoso, meus irmãos. Ele é bom, né? Ninguém fará por mim e por você o que Jesus fez. Ninguém. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele disse assim: Deus nos deu graciosamente Cristo, e com ele nos dará todas as coisas. Olha que coisa linda, Deus nos deu Jesus, né? Uma das coisas que nós temos que entender é que Cristo foi dado a nós. Nós não merecíamos esse presente de Deus. Nós não merecíamos, eu não merecia, né, irmã Denise, a senhora não merecia, nenhum de nós. Não há ser humano nessa vida, mas Deus te deu Cristo. E com Ele, observa, Ele te deu tudo. Porque em Cristo há paz, talvez eu fale com alguém que precisa de paz. Em Cristo há contentamento, há alegria, né? Há gratidão, porque Jesus era um homem grato, sempre foi grato ao Pai, até mesmo pelas dificuldades. Observe uma coisa, quando você é grato a Deus, a sua comunhão ela é elevada, né? A vida se torna mais alegre. Uma das coisas que Cristo quer mudar em nós, irmãos, que Ele vem mudar em nós, é o nosso senso de satisfação. A gente começa a agradecer a Deus pelo pouco. A gente começa a adorar a Deus quando a gente tem muito pouco, quando as oportunidades ainda são pequenas. A Bíblia diz, não despreze o dia das coisas pequenas. O profeta Eliseu disse àquela mulher, o que tu tens em casa? Me declara o que tu tem na sua casa. E ela disse, eu não tenho quase nada, né? Porque alguém no desespero não vê nada, não vê oportunidade alguma, mas ele diz,
ela vai se lembrar. Ela disse, se não um pouquinho de azeite. Então o profeta estava primeiro ensinando aquela mulher a ter gratidão. Uma das coisas que Cristo quer mudar em nós é o nosso olhar para a vida. Para aquilo que é pequeno, mas que às vezes é importante. Note que Deus sempre valorizou nessa vida coisas pequenas, né? Um homem como Davi, por exemplo, que era pequeno, aleluia. glória a Deus. Uma pedrinha na mão de um menino corajoso como Davi, né? Deus valorizou coisas pequenas, pegou homens pequenos, pegou pessoas simples, né? Deus usou ferramentas como a agulha de Dorcas. Glória a Deus. Deus usou coisas pequenas nessa vida. Foram o lenço de Paulo. Olha que coisa tremenda. Talvez eu não sei o que está na sua vida. E talvez eu não saiba nem o que há na minha vida que Deus ainda quer manusear, que aquilo nós achamos que é pequeno, nós achamos que é efêmero, não tem importância, mas que o Senhor está dizendo nesta tarde, valorize as coisas poucas. Agradeça no pouco, Jesus, porque no muito eu te colocarei. É verdade. Jesus. Se nós formos gratos, se você for grato ao Senhor, se nós começarmos a ter um olhar diferente, porque é isso que o Espírito Santo faz, ele nos dá um espírito de gratidão. Eu me lembro, irmã Denise, quando Jesus estava com os pães e os peixes daquele menino. Preste atenção. Às vezes não é pedir. Às vezes é agradecer. Não é verdade? É agradecer. Né? Qual é a diferença que Cristo faz? Ele nos faz ser gratos nas pequenas coisas. Para que nas grandes nós possamos ser colocadas. Glória a Deus. Tem muita gente pedindo muito, mas agradecendo pouco. Né? Deus já conhece, parece, a nossa lista de pedidos. Já sabe que, às vezes, você vai para a igreja e parece que você vai no mercado. De tanto que pede. Mas nós temos que mais agradecer ao Senhor. Nós temos que mais louvar a Deus. É por isso que é importante louvar a Deus. E a nossa irmã daqui a pouco já vai entoar um louvor aqui ao Senhor. Nós vamos entoar um louvor de gratidão ao Senhor Deus. Porque se nós não aprendermos a agradecer por tudo que essa palavra está nos declarando. Olha o que esta palavra está dizendo. Que ele tomou sobre si, ele era desprezado e o mais indigno, né? Ou seja, ele se despojou da sua dignidade. O que é dignidade? A palavra dignidade quer dizer direito adquirido. Jesus ele tem o direito, ele adquiriu o direito da vida, ele abriu mão disso por nós, queridos. E essa é a diferença que Cristo faz. Ele nos ensina a ser grato, mas ele nos ensina a abrir mão também de algumas coisas. Que às vezes você pensa assim, isso aqui é meu direito, eu tenho razão, né? E alguém pode até não perdoar porque acha que a razão é mais importante do que o perdão. E a razão não é mais importante do que o perdão, irmã. Às vezes nós temos a razão, mas o Senhor quer que nós venhamos perdoar quem nos ofendeu. Porque ele nos perdoou primeiro. Entenda uma coisa sobre o perdão, uma dívida impagável. Deus te perdoou e me perdoou para dizer a mim e a você, você não tem como pagar essa dívida a mim. E uma das formas de nós amenizarmos essa dívida é quando nós perdoamos o nosso próximo. É isso que Jesus nos disse na parábola, quando perguntaram a ele, quantas vezes eu devo perdoar? Ele disse 70 vezes 7. Isso é uma conta judaica, quer dizer, quantas vezes for necessário, você precisa perdoar. Porque não tem como, amados, entender a obra de Deus, nem tem como entender a vida de Cristo sem o perdão. Não tem como viver o evangelho sem o perdão. E observe que o Senhor está falando aqui nesta tarde comigo, com você. Ele se deu como indigno, um homem de dores, experimentado nos trabalhos. Cristo trabalhou laboriosamente, constantemente. Jesus era um homem que orava muito, andava muito, evangelizava as pessoas. Eu quero dizer para você, o que você está fazendo? O que nós estamos fazendo para que o evangelho seja
pregado nessa terra. Que as pessoas sejam alcançadas. O que nós estamos fazendo? O que você está fazendo para ser um homem, uma mulher espiritualmente mais elevado na presença de Deus? O quanto você está investindo em você mesmo, buscando ao Senhor. É tempo de nós buscarmos a Deus. É tempo de nós confiarmos no que a palavra de Deus está dizendo. Porque Jesus era um homem de trabalhos. Jesus orava. Jesus ensinava, discipulava as pessoas. E preste atenção, o verdadeiro trabalho não é aquele que nós fazemos para Deus pela comida que perece. Eu preciso trabalhar para me manter, mas nós temos que trabalhar pela que subsiste, diz o apóstolo João. Ou seja, eu preciso trabalhar para o reino de Deus. Sabe, as pessoas, tudo que você fizer nessa vida, que nós fizemos, nós não podemos fazer apenas porque haverá recompensa material, porque vou ganhar dinheiro. Nós precisamos fazer porque nós amamos o Senhor. Nós amamos a Deus. Quando eu prego porque eu amo, quando eu trabalho, ou você que trabalha numa empresa, você quer saber o segredo da prosperidade? É quando você faz aquilo como se você fizesse para Deus e não para os homens. É aí que vem a recompensa do Senhor na minha e na sua vida. É aí que o Senhor abençoa, né? É aí que o Senhor derrama bênçãos. E Jesus era um homem que trabalhava para quem, pastor? Para o Pai. Jesus não trabalhava para homens. Ele dizia, eu e o Pai somos um. Se você fizer o que você está fazendo para Deus, nada será impossível, porque Lucas está escrito, para Deus nada é impossível. Jesus, então Deus opera o impossível dentro desta situação, dessa luta, dessa dificuldade. Eu quero profetizar nessa tarde que talvez você está orando, talvez você está lutando por um ideal, uma melhora de vida. Eu quero dizer, se você fizer isso com fé, voltado para Deus, nada te será impossível. Porque o que é impossível a Deus? O que o nosso Deus não pode? Nós, às vezes, irmã Denise, que limitamos o poder de Deus. É verdade. Nós, às vezes, limitamos, vivenciamos um problema e achamos que Deus está limitado como nós ali. Porque a gente não consegue resolver, a gente acha que Deus também não sabe resolver. Eu quero dizer para você, o Senhor tem todas as respostas que você precisa. O Senhor tem todas as saídas. O Senhor tem todos os caminhos. Jesus disse, eu sou o caminho. Ô Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Eu sinto a graça de Deus nessa palavra, irmãos. Pai. Jesus é o caminho. E ele é tão direcionado. Porque Jesus é uma pessoa tão centrada. Ele é um Deus tão tremendo que a todos os homens que ele encontra pelo caminho, ele deu direção. Ele deu destino. Jesus jamais deixou de tocar no ser humano e deixar de dar a ele uma direção, um propósito. Talvez eu fale para alguém que anda sem propósito. Alguém na sua família está no vício da bebida, no vício das drogas. Alguém está se prostituindo. E o que você precisa, na verdade, não é mostrar apenas uma religião a essa pessoa. Não é mostrar apenas uma repreensão, é revelar Cristo. É orar para que Cristo seja manifestado na vida dessa pessoa. É Deus, aleluia. Aquela pessoa que está nas trevas, aquela pessoa que está lá na idolatria, na bruxaria, ela precisa conhecer a pessoa bendita de Jesus. É, meu rei, aleluia. Porque Jesus é a luz que ilumina todo homem. Eu quero dizer para você que quando Isaías olha para Jesus, ele entende isso. Ele era desprezado, veja bem. Os homens não faziam caso, mas sobre ele estava o poder de Deus. Isaías diz aqui, verdadeiramente, olha aí, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Oh, que coisa gloriosa. E as nossas dores. O Isaías está dizendo, ele não é um Deus de engano. Jesus jamais disse uma palavra de engano, jamais contou uma mentira. Então, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz. Olha aí. E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. É, Pai, aleluia. Ou seja,
quando viram Jesus na cruz, Glória a Deus. quando olharam para Jesus, ali, porque não se matava, irmãos, por intermédio de cruz, o povo judeu não condenava, o povo judeu apedrejava, não era costume um judeu morrer na cruz. Os romanos sim, mas os judeus não. Jesus, ele abre ali uma porta de sofrimento. Ele passa por uma porta de sofrimento para que nós fôssemos absolvidos. Então, preste atenção, ele foi oprimido e ferido, né? Para que nós fôssemos sarados. Talvez eu fale com alguém que está doente agora. Eu quero dizer, tome posse da palavra de Deus. Sabe, um dos segredos da minha vida eu tenho dito, Senhor, toda vez que eu estou doente, eu falo, Senhor, meu corpo pertence ao Senhor. Tu levaste as minhas dores e as minhas enfermidades. Jesus, Tu levaste, Senhor, no teu corpo. Tu nos deu o direito de cura, de saúde. O Labrachandarai. Tu nos deu este direito, Pai. Eu não sou merecedor, mas o Senhor nos deu esse direito. O teu Espírito habita em mim. O teu Espírito, nós somos o templo do Espírito Santo. Sabe quando Cristo ele transforma as nossas vidas? Quando nós tomamos posse da palavra que ele deixou para nós. Quando nós declaramos a palavra de Deus ao nosso respeito. Então veja bem, ele foi ferido e levou as nossas enfermidades, né? Mas ele, olha, foi ferido pelas nossas transgressões. Ou seja, qual foi o motivo pelo qual Jesus sofreu? Foi por nós. Porque nós somos transgressores. E pelas nossas iniquidades. O que é iniquidade? Iniquidade é quando eu cometo um pecado que eu tenho plena consciência que eu não devia cometer, né? É Jesus. Então, quando eu continuo no pecado, eu passo a ser um homem iníquo. Mas até nesse grau de desobediência, de maldição, Deus ele tem solução. As feridas que Jesus levou no seu corpo, elas nos tiram da iniquidade. O seu sangue nos purifica de todo o pecado. Então, quer dizer, o sangue de Jesus é tão poderoso que ele tira qualquer homem das trevas. Qualquer mulher das trevas. Quando Jesus foi curar aquele paralítico, alguém dizia assim, como que ele disse àquele paralítico, os teus pecados estão perdoados. O paralítico de Cafarnaum. Aí disseram para ele, como que ele disse que tem autoridade para perdoar pecado? Ele não é Deus. Aí ele disse, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder, ele disse, toma a tua cama, levanta e anda. Né? Então, ou seja, só que Jesus estava vendo uma coisa que eles não observaram, que mais importante do que eu curar o paralítico era perdoar os pecados dele. Porque o paralítico andando sem perdão poderia ir para o inferno andando. Né? Agora, com o perdão dos pecados, ele podia caminhar para o reino de Deus. Então, entenda bem, tem coisas que Deus está fazendo na sua vida que não são físicas, mas são espirituais, e que é o mais importante. Tem curas que não são no corpo, mas são na alma. Meu Deus. Nós precisamos ser curados na alma. Muitas das vezes a cura tem que vir dentro para fora na alma do ser humano. O sangue de Cristo não cura só o corpo, ele cura a alma. Olha que coisa poderosa. Porque quando fala feridas, fala de feridas, fala do corpo, mas quando fala de enfermidades, está falando além do corpo, vai na alma. Porque às vezes a alma está adoecida. A alma está depressiva. E a pior doença é da alma. Né, minha irmã? A pior doença é da alma. E talvez eu fale com pessoas que estão feridas na alma. Mas eu quero dizer para você, Jesus ele tem a cura. A palavra de Deus é medicina. Quantas das vezes eu estive adoecido na alma e a palavra de Deus trouxe cura para minha alma. Nessa tarde, Deus, aleluia. Eu sinto que o Espírito Santo quer curar pessoas aqui, irmão. Nós não estamos em vão nesse momento aqui, falando da palavra do Senhor. Eu quero dizer para você, preste atenção que coisa linda, né? O que diz esse texto. Glória a Deus. Ele levou ele foi moído pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Glória Ou seja, a Deus. glória a Deus.
o castigo. Ele foi atormentado, castigado, para que eu e você tenhamos paz. Olha que coisa linda. Eu duvido um homem ou uma mulher que esteja na presença de Deus, na presença de Deus, e não sinta paz, né? Não sinta esse consolo, esse cuidado espiritual. Deus tem um cuidado espiritual. E deixa eu dizer para você uma coisa nessa tarde que eu sinto pelo Espírito Santo. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de nós. Então é motivo para nós adorarmos, agradecermos. Porque no meio dessas lutas que você tem passado, Deus não te abandonou. Ele não vai deixar faltar o teu pão, a tua água, o teu cuidado. Ele não vai deixar faltar o teu trabalho. Entenda bem, Deus vai prover saída e solução enquanto você confiar e acreditar nele. É assim que se tira força da fraqueza, com confiança em Cristo. É olhando, Paulo diz, olhe firmemente para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus. Olhe para ele. Nós precisamos olhar para Jesus. Precisamos olhar para Deus. E eu quero terminar dizendo para você, preste atenção, que há uma paz que não ser derramada no teu coração. Aleluia. Uma paz. Pastor, mas não está nada bem. Mas tem paz no meio da guerra. A paz no meio da luta. Mesmo quando você... Ninguém pode tirar a paz que Deus nos deu. Ninguém, minha irmã, ninguém. Né? Quem pode roubar a paz que Deus te deu? Ele diz, eu dou a minha paz e não dou como o mundo dá. Por que a paz de Deus é diferente da do mundo? Porque no mundo tem que estar tudo bem para você estar em paz. Né? Tem gente que se tirar uma coisinha fora do lugar, ele perde a paz. Conheço gente que, pelo amor de Deus, se fizer encostar no carro dele, ele perde a paz. Se, né, manchar a pintura da casa dele, ele perde a paz. Agora, o homem e a mulher que tem a paz de Cristo é diferente. Ele não se abala. Né? Sentimos sim tristezas, passamos por luta, mas nós não perdemos a nossa paz, porque ela não vem da terra, ela vem do céu. E eu termino dizendo para você, olha o que o texto está dizendo, versículo 5, né? Ele nos trouxe a paz, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isso é interessante, que no caminho que Jesus andou, o que o profeta Isaías está dizendo? Ele deixou que um rastro de sangue, né? Suas pisaduras, suas marcas. Imagine a Via Dolorosa, né? Que é conhecida lá em Israel. O caminho que Jesus fez desde o Sinédrio, lá onde ele estava preso, até o Monte da Caveira, o Gólgota. Quanto sangue foi derramado, né? Quanto sofrimento foi derramado. Agora observe isso como é maravilhoso. O profeta está dizendo que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Ou seja, o caminho que Jesus fez de dor estava sarando toda a humanidade. Sarando todos nós. Saramos, aleluia, sarando todos, jovens, crianças, velhos, sarando pastores, sarando obreiros, libertando pessoas das trevas. Todo aquele caminho de sangue foi resgatando a humanidade. Você sabia disso? Você sabia que Jesus, ele usa desde a sua prisão até o Monte da Caveira, que era o Gólgota, ele usa 3 vestes. Ele simbolizando que ele estava resgatando todos os homens, todos os seres humanos. Por que ele teve que ser crucificado lá no Gólgota? Porque ali já era uma região fora de Jerusalém. Ou seja, ele precisava morrer fora da cidade, simbolizando que ele estava entregando a sua vida não só pelo povo judeu, mas por todos os homens. Então isso é maravilhoso. Isso é tremendo. E demoraríamos aqui a falar tantas coisas que Jesus fez naquele momento. Preste atenção, o que o profeta está revelando aqui, né? Todos nós, porque ele teve esse olhar. Olha o versículo 6. Andávamos desgarrados como ovelhas, que cada um se desviava pelo seu caminho. Sabe, meu irmão, minha irmã, às vezes a agonia que você sente é Deus te trazendo novamente para o caminho que ele preparou para você. Porque a ovelha do Senhor, o homem e a mulher escolhida de Deus, não pode andar por onde ele quer.
né, onde ele bem acha que deve ir, não. Ele precisa estar direcionado por Deus. Glória a Deus, Nós precisamos ter direção de Deus para tudo. Eu sinto essa necessidade nesse dia. Nós temos que orar e buscar direção. Eu quero dizer, independente, aleluia, de quem você seja, você precisa ter direção do Senhor. Direção no falar, direção no pensar, direção no agir. Ei, nessa tarde o Espírito Santo me mostra que Ele quer dar direção ao seu povo. Ele quer dar direção a pessoas que estão perdidas aí. Sem direção, a famílias, né? A casais, a filhos, a pais. Nós precisamos ser direcionados. Nós não somos mais ovelhas sem pastor. Se você ouve o Evangelho, ouça-me bem, o Evangelho é a palavra do Supremo Pastor.